Mas está online lá no YouTube agora? Ainda não. Vou tá. avisar. Tá. Está fazendo a configuração. Agora vai estar. Agora foi. Já está. Já estamos online. Apareceu aqui. Já estamos online. Então, vamos lá. Já estamos online. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai estar no nosso segundo encontro. Hoje teremos a fala do professor Fernando Gastal, que vai falar um pouco para nós sobre o tema, né? Subjetividade reificada. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Ele vai fazer uma fala inicial e, na outra hora, a gente vai abrir para debates. Pode ser feito tanto diretamente no vídeo, como pelo chat, tá? E a gente vai fazer perguntas, discussões, trocas por aqui, tá bom? Bom curso para todo mundo. Vou deixar a palavra com o professor Fernando Gastal. Boa noite. Boa noite para todas, para todos. Vocês estão me escutando bem? Que eu estou sem microfone aqui, estou indo direto no... Sim, perfeitamente. Tá bem, tudo bem. então. Obrigado. Então, gente, dando prosseguimento, né, ao nosso curso de extensão, né, o meu tema que eu vou aqui colocar para vocês, né, dialogar aqui com vocês, chama-se a subjetividade reificada, né? Subjetividade reificada, né? E esse tema, né, eu basicamente assim, eu tô tirando aqui os argumentos e a minha linha de reflexão que eu vou expor aqui a vocês de uma pesquisa que eu fiz, né, por ocasião do meu pós-doutorado, da qual saiu um livro chamado A Subjetividade Sem Valor, Trabalho e Formas Subjetivas no Tempo Histórico Capitalista, né? Então, vamos dizer assim, as principais né, fontes do argumento aqui que eu vou desenvolver, eles estão lá nesse livro, né, e que é fruto dessa pesquisa, né, de pós-doc aí, pós-doutorado que eu fiz, né? A gente está tentando dar, né, para esse curso de extensão aqui como um todo, como a gente já falou semana passada, o caráter de pesquisa, né, assim, do que o nosso grupo de pesquisa, né, lá da UFRJ, um grupo, né, estuda o trabalho e as relações trabalho e subjetividade, o que nós temos produzido a nível de tanto de pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica. Esse curso visa compartilhar, dialogar, né, socializar, né, nossos trabalhos com vocês, né? Então, nesse sentido aqui, meu argumento aqui, minha linha toda de raciocínio está baseado nessa última grande pesquisa aí que eu fiz a nível de pós-doc. Então, vamos lá, né? Começando pelo tema, né, da subjetividade reificada, né? A definição, né, a definição de reificação é uma tradução do alemão, né? É uma tradução do alemão da palavra Verdienstung. Verdienstung é literalmente transformar algo em coisa, né? Transformar algo em coisa. Daí que o termo, né, reificação, para nós, né, ele daí traduzido mais próximo,
né? Usando as expressões latinas, o res é coisa, né? Então, é transformar em coisa. Ou um sinônimo também é coisificação, né? Então, né, quando a gente chama assim, busca tratar a questão da subjetividade reificada, né, é, aparece como, a princípio, até como um paradoxo, né? Um paradoxo, porque reificar tornar, né, coisa. Você faz isso com os objetos, né? Você manuseia, você objetifica, né, os objetos como coisas, né? Como coisas a seu serviço, a seu, né, interesses. Agora nós vamos tratar da subjetividade, então, reificada, né? E o que isso significa em termos de humanos, né? Em termos de trabalho humano, quando a gente aborda, então, esse tema da subjetividade reificada. Eu começaria aqui com vocês com uma frase que foi colocada em várias entradas, né, dos campos de concentração na Alemanha nazista. Várias entradas, na entrada dos campos de concentração, em Auschwitz, por exemplo, né, dizia Arbeit macht frei, né, quer dizer, o trabalho liberta, né? O trabalho liberta. Eu vou voltar a isso, né? Qual é a razão de um campo de concentração, né? Você sabe, né, que tanto Auschwitz quanto vários outros campos de concentração na Alemanha nazista, eles eram campos de trabalho forçado, e campos de extermínio, né? Eles eram campos não só então de extermínio, mas campos de trabalho, né? E alguns, como Auschwitz, eram campos de trabalho e de extermínio. Então, é uma coisa também expressa um pouco desse paradoxo, né? O trabalho liberta colocado na entrada de um campo de concentração, onde as pessoas trabalham forçadamente até a morte, né? Vou voltar a esse problema que ele está servindo para mim como, né, abertura, vamos dizer assim, dessa questão, né, da subjetividade reificada, e vai servir também para eu fechar minha exposição aqui para vocês ao final, né? Então, a categoria trabalho, a noção de trabalho, ela é uma noção moderna, né? Quando eu falo que é uma noção moderna, é uma categoria, né, social, e que surge, né, com o que a gente chama a modernidade europeia, a modernidade capitalista, a sociedade moderna, né, a partir que começa a se desenvolver na Europa, depois se espalha para o mundo inteiro, né, por causa da colonização, da globalização mais recentemente, mas ela surge, então, na Europa por volta do século XV, né, essa categoria, e que ela tem uma particularidade muito grande, né, muito grande, né? A gente, claro, fala de trabalho, naturaliza muitas vezes essa palavra como se ela sempre tivesse existido. Eu vou aqui, na primeira parte do meu argumento, querer mostrar para vocês que ela não sempre existiu e que o próprio categoria trabalho, como ela é definida a partir do século, né, aí 15 em diante,
ela é uma categoria, portanto, própria à nossa sociedade, no sentido a essa sociedade moderna, capitalista, sociedade do trabalho, portanto, né? Porque, vejam só, o fato de colocar, né, sobre uma mesma categoria chamada trabalho, né, coisas muito diversas, né, como, sei lá, a fabricação de um pão, né, a execução de uma partitura musical, né, a condução, às vezes, de uma campanha militar, uma descoberta científica, um trabalho científico, a preparação de uma refeição, todas essas atividades que têm, né, fazeres totalmente diversos, elas passam a ser enquadradas dentro de uma mesma categoria. Essa categoria, né, na nossa sociedade chama-se trabalho. Então, mas o que é que se passa, portanto, a se definir fundamentalmente na nossa sociedade como trabalho? E eu peço aqui bastante atenção, né, porque eu vou voltar a isso depois algumas vezes, né, porque ele é importante aqui no desenvolvimento do meu argumento, né? Essas diversas formas de fazeres humanos, né, eles passam a ser definidos como trabalho, significa como o tempo socialmente dispensado, né, de esforço físico e mental na produção de mercadorias, ou seja, de valores de troca, né, que visam a troca mercantil. Aqui, portanto, se destaca, portanto, na definição de trabalho, três grandes elementos, né, que eu vou voltar a isso em seguida. A questão do tempo, uma nova ordem do tempo, é a primeira. Uma diversidade de fazeres passam a ser resumidos a um esforço físico e mental. Então, fazeres de um padeiro, de um engenheiro elétrico, de um psicólogo, enfim, passa a ser fundamentalmente homogeneizado como um esforço físico e mental. E o terceiro elemento, para a produção de valores de troca, ou seja, para a produção mercantil. Então, essas três grandes bases vão estruturar o que a gente conhece, o que é, né, aquilo que chamamos de sociedade do trabalho. As outras sociedades pré-capitalistas, outros tipos de sociedades humanas que não eram sociedades do trabalho. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, porque gostaria de mostrar aqui como que, em vários outros momentos da história, ou sociedades diferentes, isso não existia, né? Essa categoria trabalho e o trabalho assim definido e como sendo central, né, nas formas de reprodução social e de formas de produção subjetiva, eles é uma novidade desse nosso tempo aqui que vivemos. Por exemplo, na Grécia, né, na Grécia antiga, a expressão, uma das expressões usadas era tekné, né? Tekné tem um sentido de fabricar, né? De fabricar. Mas o essencial, no sentido grego antigo, dado ao fabricar, como tekné, né, é o descobrir. Então, não é um fabricar simplesmente mecânico, né? É o fabricar no sentido daquele processo aonde quem fabrica alguma coisa descobre, inventa, cria algo novo, né? Esse é um sentido do fabricar como tekné. E, ao mesmo tempo,
né, a tecne como fabricar, no sentido de descobrir, de criar algo novo, só existe como tecne no mundo antigo, né, grego, na medida em que você faz isso para você mesmo, para responder a uma vontade, a um desejo, a algo seu, né? Ou seja, se você faz para servir a outro, não é tecne, né? Vai ser labor, como vai dizer a Hannah Arendt. Portanto, por exemplo, para ser cidadão grego, né, é ser livre, né, para os exercícios, no sentido de exercícios das potências de formas de tecne ligadas à agricultura, né, e ligadas à polis, à política, no sentido lá grego, né? Então, nós temos aí uma conotação de atividade produtiva bastante diferente daquilo que eu falei agora há pouco como trabalho na nossa era, né? Outro exemplo que eu daria aqui para vocês também, né, dos antropólogos, né, entre eles um bastante conhecido chamado Malinowski, né, a primeira, né, século XX, início do século XX, ele pesquisa as ilhas Trobriand, né, os trobriandeses, né, e ele relata nos seus estudos, né, sobre antropológicos, né, de que eles não tinham a ideia de venda, não tinham a ideia de empréstimo, ou seja, não tinham nenhuma ideia mercantil, né? Portanto, os objetos que eles trocavam em feiras, né, em eventos, em rituais, né, muitas vezes religiosos, né, não é definido por formas de valor de troca, nem expresso em dinheiro, não existia o dinheiro. O dinheiro também é uma coisa muito particular do nosso tempo, ou seja, não era um negócio, né? O Malinowski, inclusive, junto com alguns outros antropólogos, vão falar que essas formas, né, sociais dos trobriandeses e de outras comunidades indígenas, enfim, lá da tribos da Melanésia também, eles tinham uma organização social baseada no que chama da dádiva, né? Aonde o que vale como esforço de produzir algo só vale na medida em que é dado a alguém, né? E na medida que é dado a alguém, esse que dá se faz um futuro recebedor de algo, e aquele que recebe se faz um futuro doador de algo. Então, quem dá se faz automaticamente não só um doador, mas um recebedor. E quem recebe se faz não só um recebedor, mas o próximo doador. Então, é uma sociedade da distribuição, não é uma sociedade da concentração de riqueza. Isso é muito interessante para mostrar o que eu estou querendo dizer da falta da questão da sociedade do trabalho como uma sociedade monetária e, portanto, uma sociedade de acumulação de riqueza. Ela é própria do nosso tempo, né? Ela é própria dessa sociedade europeia, dessa sociedade do trabalho que se estrutura lá por volta do século XV em diante e se globaliza, né? O Malinowski, ainda nesses estudos antropológicos, ele diz algo também interessante, que ele fala que essa forma social, né, baseada na distribuição, né, que não conhecia a mercadoria, que não conhecia o ganho financeiro, que era uma sociedade do dom, da dádiva, da distribuição, ela, o ser humano, os seres dessa sociedade, eles encontravam uma unidade não por serem primitivos, não por um pretenso, né, atraso, né, civilizatório.
ele diz que, ao contrário, eles encontravam a sua unidade pelo valor dado à reciprocidade, né, na esfera da vida tribal. Então, ou seja, ele é um dos antropólogos que entende as sociedades não capitalistas não como sociedades primitivas, mas como sociedades que afirmavam uma outra organização de mundo, portanto, uma outra forma social de existir, de produzir, de viver a vida, né? Por exemplo, ele cita também, né, que o que mais pode se aproximar, né, em algumas tribos da Melanésia, por exemplo, que é na Nova Guiné, lá, como forma de atividade produtiva, só é considerado lá nessa lógica social como atividade produtiva, na medida que você faz alguma coisa que tem um efeito, vamos dizer assim, positivo no corpo ou na mente de alguém, né? No corpo ou no espírito de alguém. Então, só aí que pode ser considerado uma atividade produtiva. Se você faz alguma coisa para o outro, em benefício do outro. Também aí nós encontramos outra forma, né? Outra concepção do que é uma atividade produtiva. Você tem outro valor, outra intencionalidade, outra forma social de organizar a vida e, portanto, os próprios processos subjetivos, né? Ainda seguindo nessa linha, eu cito ainda para vocês, né, na Europa medieval, né, existia, lá pela Alta Idade Média, lá por volta do século XII, né, XIII, vai se construindo o que se chamava comunidades, né, de artesãos, assim, né, chamava os confessores dos ofícios, né, comunidades de trabalhadores artesanais, né, e esses trabalhadores artesanais eles eram organizados, né, eles se organizavam, na verdade, por manuais que organizavam a vida produtiva desses artesãos nessa época. E um desses manuais chamava Suma Artesana, né? Ele afirma que, citando o teólogo lá, São Tomás de Aquino, que o bem comum, né, ele é o mais fundamental dentre os bens propriamente produzidos pelo homem, né? Então, isso era um princípio, né, dos manuais dessas comunidades artesãs. Então, aí também dá para ter uma certa ideia, né, de que a atividade produtiva dessas comunidades de artesãos, elas eram organizadas por certos princípios de bem comum, né, de bem comum, e não da concentração de riqueza, como vai acontecer na sequência, né? Portanto, gente, eu diria assim, só para resumir essa primeira, né, aspecto, que em sociedades anteriores ao capitalismo, né, seja as comunidades, né, civilizações, sociedades tribais, sociedades, né, de toda ordem, de todo tipo, né, na África, nas Américas, enfim, na Ásia, mesmo na Europa pré-capitalista medieval, você não encontra a categoria trabalho como fundante do ser nosso em sociedade, né? A categoria trabalho, por exemplo, retomo aqui com vocês, o que passa a ser, né, como eixo da nossa vida social, da nossa sociabilidade, da construção da nossa subjetividade,
ele é, então, organizado como um tempo socialmente dispensado, de esforço físico e mental na produção de valores de mercadoria, ou seja, de valor de troca. Então, repito aqui o que falei lá no início, nós temos ali, nessa categoria trabalho, um tempo, né, organizado de uma forma cronológica, quantitativa. É o tempo no sentido do tempo do relógio, né? Nós temos uma multiplicidade de fazeres reduzido a um único denominador comum, que é o esforço físico e mental. E nós temos o produto, a multiplicidade de produtos da atividade humana, também reduzido a um valor quantitativo, que será o valor de troca para conseguir dinheiro. Então, vocês vejam que a categoria trabalho, ela implica uma abstração da nossa existência mais múltipla, mais multifacetada, né? Mais plural, né? Numa homogeneização do tempo, como tempo cronológico, da atividade como esforço e do resultado como valor de troca, né? É um empobrecimento já de uma atividade tão essencial que passa a organizar a nossa vida, ser tão redutora da diversidade, da pluralidade do que é a existência humana. Mas vejam que nessa definição, né, o tempo é uma das coisas, uma nova ordem do tempo, quando nós falamos de trabalho, é fundamental, né? No século XV, surge a máxima que tempo é dinheiro, né? Um dominicano, né, escrevia já, um frei dominicano, escrevia já na época, né, que um ocioso que perde seu tempo, que não o mede, é semelhante aos animais. Não merece ser considerado como um homem. E por aí vai, vejam, em Lancashire, um polo industrial da Inglaterra, né, da Revolução Industrial na Inglaterra, já no ano de 1790, começa a estabelecer um novo código civil e penal, né, para expressar essa nova ordem do tempo, né? E aonde essa expressão nova, né, fala de que disciplinar o tempo torna-se imprescindível, de forma a permitir melhor governar e regular a tão refratária mão de obra humana, né? Um industrial inglês da época, chamado Joshua Whittle, né, dono de uma fábrica de cerâmicas, ele estabelece um regulamento, né, também, lá estamos no final do século XVIII, né, 1790, alguma coisa assim, onde ele diz que ele organiza, então, o seu regulamento, basicamente fundado na disciplina do tempo, né? Onde diz ele que estar na fábrica na primeira hora da manhã e dirigir as pessoas aos seus labores quando chegam e estimular aqueles que chegam pontualmente, fazendo-os saber que a sua regularidade é devidamente observada, distinguindo-os com repetidas mostras de aprovação da parte dos trabalhadores menos ordenada, é fundamental, né? Esse mesmo industrial lá, proprietário de uma indústria de cerâmica, vai dizer mais ou menos assim que em 10 anos eu consegui transformar um conjunto de bêbados e bestas, né, em um excelente conjunto de mãos e pés, né? Falando de como que ele conseguiu disciplinar, né, o tempo das pessoas na produção da sua
da sua indústria de cerâmica, né? Benjamin Franklin, por exemplo, também, né, um outro expoente assim dessa nova ordem do tempo. O Max Weber, né, que é um autor que estuda como que o capitalismo se originou dessa nova ordem do tempo, cita um exemplo do Benjamin Franklin, onde ele dizia que tentou convencer um trabalhador, né, que era um marido de uma certa, né, esposa lá que era artesão, né, a ocupar melhor o seu tempo, a ocupar-se, diz ele, melhor com o passar dos minutos, né? Embora fosse um excelente artesão, ele não se ocupava com o passar dos minutos. Vejam aqui, né, como o que é interessante nessa nova sociedade que se organiza sob a égide do trabalho. Excelente artesão significa ele é dotado então de certas qualidades, né, de fazer, né? Fazia bem as coisas que fazia, tinha habilidades manuais, tinha criatividade, enfim, tinha tudo aquilo que se diz do que é ser um bom artesão, né? Tu tem um saber fazer e tu tem uma criatividade de produzir coisas que não é só a repetição de uma prescrição dada. Então, esse artesão, portador dessa qualidade, ele é desvalorizado, ele não tem valor na sua atividade, porque não consegue ocupar-se do passar dos minutos. Isso é muito interessante. Ele não fala nem passar de horas, nem passar de dias. Nós estamos falando aqui do início do século XIX, né? Ou seja, da organização da vida a partir da Revolução Industrial, da indústria, do trabalho como esforço físico e mental produtor de mercadoria. Então, e ele está falando do passar dos minutos. Vejam a compulsão pelo tempo que passa a existir na medida onde a sociedade passa a organizar-se como uma sociedade do trabalho, né? Um dos grandes, né, gestores, né, vamos dizer assim, pai do gerencialismo, que se chama gerencialismo científico no século XX, né, o Frederick Taylor, né, escreveu sobre o gerencialismo científico, e, enfim, a obra foi extremamente potente, né, para revolucionar as formas de gerenciar o trabalho, por causa das técnicas que ele inventou. Ele dizia assim, um dos seus escritos, vou ler aqui a vocês: a parte de nossas experiências e de nosso trabalho matemático, que resultou no estabelecimento de regras do cálculo, é de longe aquele que possui mais valor. Esse trabalho nos permitiu fixar para cada operário, condutor de uma máquina, uma tarefa cotidiana a executar em um tempo dado e pagar aos homens um prêmio pelo trabalho rápido. A vantagem obtida graças a essas regras de cálculo é muito mais importante do que todos os outros aperfeiçoamentos reunidos, pois realizam o objetivo inicial para o qual essas experiências foram empreendidas desde 1880, o de retirar das mãos dos trabalhadores o controle dos ateliês de usinagem para colocar inteiramente nas mãos dos executivos, quer dizer, substituir o empirismo pelo controle científico. Então, esse é o Taylor, né? É um grande mentor do que vai ser chamado o gerencialismo científico a partir do século XX. Ele está escrevendo isso na primeira década do século XX, né? Um sociólogo americano, né, chamado Braverman, ele diz que o Taylor
ele está muito, o método, então, desenvolvido no trailer, é muito mais um método para fazer você trabalhar mais do que para fazer você trabalhar melhor, né? Existe aí uma grande literatura, né, interessante, sim, de onde o Taylor discutia com os trabalhadores o método dele, querendo provar que ele estava sendo um cientista, e sendo cientista, eles tinham que obedecer às regras do cálculo, porque as regras do cálculo eram exatas e não deixavam os trabalhadores usarem seu tempo de uma maneira mais, como ele dizia, indisciplinada. Mas vocês percebem como que essa nova ordem do tempo, um tempo quantitativo, um tempo que reduz a atividade a uma forma de fazer, né, homogênea, que é esforço físico, então, né, começa a ser hegemônica, começa a ser aquela que toma a sua, né, se capilariza, vamos dizer assim, por todas as atividades humanas. Isso nós estamos falando isso no século XX, mas para citar aqui o final do século XXI, os novos gestores e consultores das grandes empresas multinacionais da nossa, aqui mais próximos nós, né, no final do século XX e século XXI, tem um deles que eu peguei 2 exemplos aqui para falar para vocês. Um deles chama Alberto Dunlap, e ele é um consultor também de empresas multinacionais. Ele diz assim, que é necessário se desembaraçar das pessoas que representam a cultura antiga, porque, caso contrário, elas te combatem, né? E outro grande consultor assim de empresas multinacionais, que é o Charles C., diz também que eu trabalho, diz ele, pela desumanização da organização e do management, no sentido de suprimir tudo que é interno ao homem para o bom funcionamento do conjunto da organização. É um Taylor, ele está repetindo, de certa maneira, os princípios de um Taylor, só que a partir de uma concepção, vamos dizer assim, mais adaptada aos desenvolvimentos da informática, da robótica, das tecnologias gerenciais do final do século XX, né, que estavam aparecendo. Portanto, gente, a definição de trabalho, né, ela é uma definição, a definição moderna de trabalho, a definição de uma sociedade do trabalho, ela faz isso, né? Ela organiza um tempo, que é um tempo calculado, que é um tempo prescrito, que é um tempo quantitativo, que é um tempo pré-definido. Ela reduz a multiplicidade, portanto, da atividade humana a um esforço de tempo, e o esforço físico, mental, numa quantidade de tempo, e ela tem uma intencionalidade única também, que é a intencionalidade de produzir valor de troca, mercantil. Então, é próprio dessa sociedade que se organiza com base nesses fundamentos, né, restringir ao máximo as possibilidades subjetivas, né? Restringir ao máximo as possibilidades subjetivas de viver outros tempos, outros fazeres, outras formas de relação e de produto, que não o produto como forma, né, de valor de troca, a atividade como unicamente esforço físico, que se distingue pela quantidade de habilidades, sei lá, né, contabilizadas por um certo salário, né, e que ela tem que se organizar num tempo quantitativo, né? O Darcy Ribeiro, numa das suas obras, dizia que com essa nova ordem, né, social, nessa ordem baseada, portanto, nessa concepção de trabalho como fundamento, portanto, da nossa vida, né, da produção da nossa vida, se substitui, né, o governo das pessoas
para o governo das coisas. Isso é muito interessante no que ele diz, porque é isso que vai acontecer, né? A transformação de um tempo, vamos dizer assim, qualitativo, num tempo quantitativo, da multiplicidade das nossas atividades, nossos fazeres, num único esforço quantificado, né? Disciplinado num tempo, e com uma única intencionalidade, que é produzir valor de troca. Isso tudo é transformar, vamos dizer assim, a sensibilidade e as temporalidades diversas da existência em coisas, né? Em coisas. Eu escolhi aqui dar 3 exemplos para vocês disso que eu estou querendo dizer, né? Para daí poder finalizar aqui meu argumento, né? 3 exemplos que eu diria de tipos de experiência de si mesmo reificado. A primeira é baseada no trabalho escravo, né? A segunda no trabalho taylorizado, numa fábrica taylorizada, e a terceira é da terceira revolução industrial aí dos nossos dias, né? O trabalho altamente autônomo, mecanizado, assim, pela informática e pela robótica. Então, a primeira, né? Vocês sabem que, né, conforme, por exemplo, o Caio Prado Júnior, né, no livro, né, a Construção do Brasil Contemporâneo, né, a formação do Brasil contemporâneo, ele diz que, né, o sentido do processo colonial na América, né, nas Américas, ele está fundado no tripé escravidão, latifúndio e monocultura exportadora. Então, se escraviza, seja as pessoas, né, habitantes né, locais, os indígenas, os povos, as tribos indígenas, ou você escraviza os negros, né, africanos, através, né, de todo o tráfico que vai se fazer dos escravos. Então, você escraviza, cria grandes propriedades de terra, latifúndios, com um único objetivo de produzir uma monocultura, um café, uma cana-de-açúcar, né, um algodão, para o exterior, ou seja, para a Europa, né, para abastecer o mercado externo capitalista europeu. Vejam que esse tripé, ele organiza-se, né, um trabalho, e é importante dizer, né, que a escravidão, desde o final do Império Romano, ela tinha sido abolida, né, na Europa, tinha sido abolida. Então, toda a Idade Média, você não conhece outras formas de servidão, mas não a escravidão, né? Portanto, ela vem surgir de novo, a escravidão, ela ressurge na Idade Moderna, e justamente no momento onde a estrutura social do mundo passa a ser uma estrutura organizada a partir dessa nova ordem do tempo, do trabalho e de produção de riqueza. Então, vejam, o trabalho, as formas produtivas aqui, por exemplo, né, de produzir, que vão se instalar para produzir cana-de-açúcar, vão ser extremamente parecidas, né, com a divisão do trabalho na manufatura europeia. Vai obedecer certos princípios muito similares de divisão do trabalho, de regulação do tempo, né, de disciplina, de ordem, de disciplina. E, particularmente, eu queria aqui falar para vocês sobre essa questão da subjetividade reificada, da experiência de si reificada, de um exemplo dentro dessa ordem de trabalho escravo, que é relatado pelo Luiz Antônio de Oliveira Mendes, né, num livro chamado Memórias a respeito dos escravos e tráfico da escravatura entre a costa da África e o Brasil.
é de 1812, é um relato de época, né? Feito por esse autor, e ele relata com detalhes assim os processos de trabalho, os processos de escravização, e também as doenças, né, resultantes dessa condição. E dentre essas doenças, relata uma em particular que ele chama banzo, né? Banzo. E ele diz o seguinte sobre o banzo: o banzo é um ressentimento estranhado por qualquer princípio, entranhado, desculpa, um ressentimento entranhado por qualquer princípio, como, por exemplo, saudades dos seus e da sua pátria. É o amor devido a alguém, a ingratidão, né, que outro lhe fizera, a cogitação profunda sobre a perda da liberdade, a meditação continuada da aspereza, tirania com que os tratam, e mesmo o maltrato que suportam, e tudo aquilo que pode melancolizar. Uma professora da Fiocruz, que é pesquisadora, historiadora, né, dessa questão, vai dizer o seguinte, que o banzo ele se caracteriza por um profundo desespero em razão da saudade de casa e diante da ideia de que jamais voltariam a ver seu solo pátrio, né? Portanto, gente, uma de uma experiência da subjetividade reificada que o banzo nos permite ver é essa total coisificação como escravo, né? E, ao mesmo tempo, essa coisificação produz um desenraizamento total daquilo que fazia humanidade para essas pessoas, para essas existências. Então, você desenraiza, você tira a raiz social, a raiz afetiva, a raiz cultural, a raiz material, e você enquadra numa ordem, né, de trabalho totalmente estranha, numa ordem cultural totalmente alheia, né, numa ordem do tempo totalmente tirana, né? Então, vejam que o banzo é um ato de recusa total à escravidão, recusa total, uma recusa melancólica, uma recusa desesperada, mas acaba sendo uma recusa por ter perdido a liberdade. Hoje é muito comum, a gente pode muito bem generalizar isso, porque hoje está acontecendo, já que, por exemplo, o suicídio por razões de trabalho, hoje é algo que tem bastante, né, se propagado, assim, em vários países do mundo, né? Um outro exemplo dessa experiência de se reificada, eu tirei aqui da relação à fábrica taylorizada, dada pela Simone Weil. Simone Weil foi uma filósofa, uma pesquisadora da primeira metade do século XX, né? E ela foi pesquisar, e para pesquisar ela trabalhou na fábrica Renault durante um ano, né? Eu acho um ano ou mais, ou trabalhou talvez em mais de uma fábrica também, mas na Renault com certeza, e ela escreveu diários de fábrica, né? Tem traduzido, né, no Brasil, muito, muito interessante, né? E nesses diários ela diz o seguinte: a experiência na fábrica, né, da estrutura organizacional da fábrica taylorizada, ela é sentida como se fosse um repetido, né, dizer a todo momento, né, de que cada operário não vale nada. É como se a estrutura a toda hora dissesse para cada operário, para cada um: tu não conta para nada, diz ela, tu não vale nada, tu estás aqui para te ajoelhar. Falou que essa experiência era muito comum. Inclusive, ela relata também, na outra parte, aonde diz que a experiência daqueles que tentavam mais se enquadrar, né, naquela ordem do tempo mecanizada, né,
rígida, né, repetitiva. Né, quanto mais se fazia isso, né, quanto mais, portanto, se obedecia a esse tempo cronometrado, calculado, mais o sentimento era de estar à disposição do outro, né, estar à disposição do outro. E a angústia que era vivida de ser reprimido, a angústia de ser cobrada, né? O Deleuze, por exemplo, vai falar mais recentemente sobre a experiência de infantilização, né? Porque se trata quase como criança para fazer com que obedeça aquilo que precisa ser feito, né? Assim que se faz, nem se devia fazer, né? Mas se faz com criança. E por final, só para concluir aqui, a gente poder conversar, outra experiência de si reificada, né? Num momento mais atual, assim, dessa que a gente pode falar a partir dessa terceira revolução, quarta revolução agora industrial, que é da informática, da robótica, onde tem um primeiro elemento, né, que é a organização do tempo, essa ordem cronológica do tempo, que já é própria do nosso trabalho, da nossa época, mas essa ordem ela foi se intensificando de tal jeito que hoje se fala em tempo de urgência. Então, uma pesquisadora, né, francesa chamada Nicole Aubert, ela diz o seguinte, numa das entrevistas que ela faz com executivos de multinacionais. Diz aí o gerente assim: eles não nos permitem, né, diz um gerente, dizer amanhã, quando demandam 4.334 peças, é preciso fornecer 4.334 peças, né, sem defeito e no tempo definido, né? Então, ela diz, inaugura-se com esse tempo de urgência uma época de estresse generalizado, né? É o tempo que se encurta de uma tal maneira que você não se experimenta nem capaz de cumprir aquilo que está sendo posto como meta, porque o tempo não vai ser suficiente, né? E junto a esse tempo de urgência, ou seja, esse tempo que diminui cada vez mais a necessidade de cumprir com as regras do cálculo, ele vem junto com uma ideia de que o sujeito ele é transformado em capital humano, né, pelos novos, né, gerencialismos, né, contemporâneos, aí a ideia do sujeito como trabalhador, né, do funcionário como capital humano. Ora, né, essa ideia de capital humano, diz o Vincent Negolejac, né, que é um sociólogo, né, o eu de cada indivíduo torna-se um capital, né, que é necessário desenvolver, ou seja, rentabilizar através de investimentos constantes suas próprias habilidades, comportamentos, atitudes, essenciais à sua empregabilidade em um mercado altamente competitivo e composto por uma multidão de outros capitais humanos. Então, veja, transformar o eu do sujeito em capital é transformar o nosso eu numa coisa, porque o capital é uma coisa. O capital é um dinheiro, o capital é uma mercadoria, né? O capital é o dinheiro investido em uma tecnologia, o capital é coisa. Então, transformar o eu em capital é transformar o eu sem sujeito, é querer fazer com que o nosso eu seja um eu sem sujeito, um eu coisa. E é nesse estado que nós chegamos, com esse desenvolvimento desse tempo que cada vez mais, tempo social, tempo histórico, tempo de trabalho, que cada vez mais nos né, reduz as nossas possibilidades de tecne, lá como diziam os gregos antigos, em coisas. E aí eu volto para o meu argumento inicial, né? A reificação é transformar algo em coisa. Esse algo, nesse caso, é nós, né? E aí para a ideia do campo de concentração que diz, pô, o trabalho liberta, né? Eu sempre me bati com isso. Liberta do quê, né? Liberta do quê? Eu, dando uma pesquisada rápida ali em alguns historiadores que falavam dessa frase, né? E eles dizendo que os generais da SS nazista fizeram pôr essa frase
em todos os campos de concentração, numa declaração, assim, como se aquele autossacrifício dado pelo trabalho compulsório, pelo trabalho escravo dos judeus, basicamente, ele seria, de alguma maneira, né, libertador, nem que seja espiritualmente. Então, eu acho que essa ideia dos campos de concentração nazista, ela não está descolada, né? Ela não é um ponto fora da curva do que é o trabalho na sociedade moderna nossa. Ela, ao contrário disso, ela revela com uma dureza, um realismo cruel, né, a partir dos campos de concentração, o que é o trabalho, né, ao longo da história da nossa sociedade, esse poder reificante, né? É claro que eu não tive tempo aqui de tratar com vocês, mas em todo esse processo sempre há e houve, sem dúvida haverá, lutas contra isso, né? Desde os quilombos, né? Nos séculos, né? Desde os séculos XVI e XVII, né? Até, né, as lutas sociais no século XX, sempre aconteceu que a reificação nunca foi algo pacífica, né? Nunca foi algo aceito como algo simplesmente de forma passiva, né? Mas é a tendência desse processo social dentro dessa sociedade. É uma tendência, e é uma tendência cada vez mais cronificante. Bom, gente, acho que eu já me estendi bastante. Fico por aqui, vamos conversar um pouco aí sobre as questões que vocês têm, né? Desculpa aí ter me estendido, agradeço aí a atenção de todas aí, todos. Obrigado, professor Gastal. A gente vai fazer a seguinte dinâmica, gente. Quem quiser falar, se inscreve no chat, a gente vai ordenando as falas. Aqueles que quiserem perguntar, pode ser feito também diretamente no chat a pergunta, eu leio depois para o professor. E quem quiser falar diretamente, né, se inscreve, que aí a gente vai dando a fala, tá bom? Para ter uma organização. Osana já se ofereceu para se inscrever, estou escrevendo aqui a Osana. E quem quiser mais se inscrever, pode estar se inscrevendo no chat para a gente ir organizando aqui a ordem de fala. Falei certo? É Osana mesmo ou é Rosana? Osana, tá certo, é hebraico. Obrigado. Então tá, Osana, você já está escrita, já está com a palavra, e quem tiver interesse de após a Osana falar, só ir falando que a gente vai organizando aqui. Obrigada. Amei a fala do professor Fernando, obrigada. É um tema que me interessa muito. Logo assim que você estava falando, eu tenho duas questões, na verdade. Logo assim que você começou a fala, eu comecei a pensar que eu sempre pensei na coisificação do corpo por ele ser material, né? Para mim sempre foi mais fácil pensar na coisificação da gente como uma máquina através do corpo, né? E como talvez tornar essa subjetividade, esse pensamento, esse sentimento como uma coisa, né? Então, minha primeira questão para o senhor, professor Fernando, seria isso, assim, o corpo enquanto máquina é mais fácil de ver. Como que o senhor vê a coisificação desse subjetivo, desse imaterial? E a segunda questão que eu tenho é sobre a questão do tempo, que é tema do meu estudo. Eu sou pós-graduanda lá da Fiocruz, do curso de Saúde Trabalhador, e o meu TCC é sobre esse assunto do tempo. E aí eu entendo que hoje a gente vende trabalho através de um modo quantitativo de tempo, né? Então, a gente tem uma carga horária. E aí a gente quantifica esse tempo, mas não quantifica o esforço. Então, assim, de uma maneira em que eu vendo meu tempo, aquele horário ali está sendo vendido em prol de alguém. E aí, esse tempo já não me pertence mais, pertence a outro. Dentro desse tempo que eu vendi, esse esforço que não é quantificado tenta ser maximizado. Então, a busca de eu preciso fazer com que ele me traga mais esforço,
naquela quantidade de tempo que eu me apropriei, que eu comprei, né? Então, como que a gente não pensa nessa relação esforço e tempo, e a gente não... Porque a primeira fala que o senhor traz é assim, a gente vende, o trabalho seria um esforço físico e mental, mas a gente não vende o esforço, a gente vende o tempo, e por isso que existem tantas formas de se apropriar desse esforço a partir da carga horária. E isso, se eu puder elaborar mais um pouquinho também essa questão da venda do tempo e do esforço, eu sou muito grata. A Vanessa também fala com uma questão semelhante, Gastal, eu acho que vale a pena colocar junto. Eu gostaria que o professor pudesse falar um pouco mais sobre a questão do tempo e saber como podemos relacionar a flexibilidade do tempo tratada por Sennett, especialmente em tempos de trabalho remoto. É bem parecida com a pergunta da Osana, então eu estou colocando junto, tá? Aqueles que quiserem. Então, Pode fazer a pergunta junto? Vivi, eu vou pedir para a gente deixar ele responder essa dela, e aí você, a não ser que tenha relação com essa. Porque a minha também tinha uma relação com essa questão. Pode fechar, então, um bloco de 3? Gastal, o que você acha? Fazer, eu acho. Se aproxima das anteriores, eu acho que fica mais fácil, né? Então, tudo de bem, repente, Vivi, responder em bloco, né? Uma coisa que eu ia colocar, que é interessante toda a fala do professor, que nos remete, né, como foi se transformando essa questão do trabalho, e me traz muito na memória o tempo que eu trabalhei numa empresa também, que era muito claro tudo isso que você diz, né, a construção do tempo, a carga horária, a produção em escala das coisas, né, e como tudo funcionava dentro da empresa nesse sentido, de você produzir, né, coisas. E era uma empresa de fast food, era produção de comida, mas gerava todo em torno disso, né? E eu queria perguntar como é que você vê hoje, eu não sei se você tem conhecimento disso, como alguns profissionais estão se organizando com uma coisa chamada banco de tempo. Não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei se o termo certo é esse. As pessoas se inscrevem em grupos e disponibilizam horas da sua profissão e fazem a troca. Alguém é pedreiro, disponibiliza 2 horas de pedreiro nesse grupo. Eu sou psicóloga, disponibilizo 2 horas e a gente troca os serviços. Então, não tem o dinheiro ali, mas tem o capital humano. Acho que é meio que essa coisa do indivíduo ser transformado em capital. Poderia se chamar isso nesses bancos de tempo que estão se organizando por aí? Obrigado, Vivi. Obrigado, Osana. Obrigado, Vanessa. Gastal, contigo. Então, com relação à primeira questão, né, da coisificação da reificação do corpo, né, como sendo mais clara, né, mais evidente, talvez, mais aparente, e como é que fica a questão da reificação da experiência, né, subjetiva. Né? Então, a questão do Michel Foucault, né, por exemplo, falava, né, nos estudos dele sobre a ordem disciplinar, né, que é preciso tornar os corpos dóceis, úteis e produtivos. Os corpos, ele está falando, né? Portanto, tem toda aí vamos chamar assim, a civilização industrial, né? O desenvolvimento da sociedade do trabalho, que é o desenvolvimento dessa ordem industrial, né? Ela é uma ordem disciplinar e disciplinar do corpo, né? Inclusive, numa outra obra muito interessante do próprio autor, né, Michel Foucault, da História da Sexualidade,
ele fala, né, que a disciplinarização do corpo não se dá somente pelo trabalho, mas se dá também pela repressão da sexualidade, né? Que a repressão da sexualidade, você criar sujeitos reprimidos, né? Reprimidos nos seus desejos, reprimidos nas suas vontades, reprimidos na sua sensibilidade, é uma forma de você educar os corpos para essa nova ordem do tempo. Você cumprir o tempo que é exigido cumprir para você se tornar produtivo e fazer isso de uma maneira dócil. Você aceitar isso como natural. Então, estamos falando aí, né, de uma construção, né, de uma biopolítica, né, uma política sobre os corpos, né? O que surge, né, a partir do final do século XX, né, é uma sofisticação dessa disciplina, na verdade. Se vocês peguem todos os manuais que chamam-se o novo gerencialismo, né, contemporâneo, as novas técnicas, as novas métodos de gerência, né? Por exemplo, né, a gestão de pessoas por competências, né, é um deles, né? Está dentro dessa ideia do capital humano, né? É você alcançar não só a disciplinização dos corpos dóceis, mas você construir toda uma adesão subjetiva a certas ordens de trabalho, né, que passam a imperar. Então, a questão de você, né, aderir subjetivamente, né, se comprometer subjetivamente, né, como se fosse sua empresa, como se fosse seu, né, isso vem no gerencialismo a partir, né, no novo gerencialismo a partir dos anos 70, né, com a ideia de excelência, né, com a ideia de empreendedorismo, com a ideia de, né, onde você não tem que ser mais empregado, você tem que ser empreendedor, né? E essa ideia vai formando uma nova dimensão, né, da experiência, disso que estou chamando de reificação, né, que é agora na ordem da subjetividade, não só na ordem dos corpos, né? A adesão subjetiva a essa ordem ela passa a ser fundamental, né? A adesão subjetiva a você querer ser sua própria empresa, a adesão subjetiva a você ser, né, o seu próprio gestor do seu tempo, né, da sua carreira, da sua, né, personalidade concebida como sua empresa, né? E se você está desempregado, você foi um mau gestor dessa empresa, que é né, seu empreendimento, né, sua personalidade como empreendimento, né, empresarial, né, para conseguir competir e ganhar dos outros no mercado. Então, é um individualismo brutal, é uma violência brutal, porque cada um passa a se orientar para si próprio e toma a si próprio como coisa, ou seja, como algo que eu tenho que, né, ser de maneira a né, minhas habilidades, minhas atitudes, todas elas só podem existir, só tem como existir na medida que são, né, competitivas no mercado, ou seja, que elas são coisas, que elas são mercadorias, né? E sendo mercadorias, elas podem ser competitivas, elas podem ser vendáveis e, portanto, eu posso ser empregado. Isso começou a acontecer não só com a ordenação dos corpos, mas com a disciplinização da subjetividade a partir do novo gerencialismo. Então, quer dizer que justamente a venda do tempo, né? A venda do tempo, ela
ela é fundamental, né? O que é vender o tempo? É vender 5 horas, 6 horas, 1 hora, né? Vender, quer dizer, o tempo se torna um intervalo quantitativo de esforço, né, de físico e mental que eu troco no mercado, né? O tempo se mercantiliza, significa o tempo se quantifica. Isso significa que a minha existência se quantifica. A minha existência, que é sensível, que implica uma sensibilidade de desejos, de vontades, de possibilidades, né, que ela passa a ser, né, cada vez mais, né, deixada de lado, né, para que eu possa me fazer competitivo, ou seja, que eu possa otimizar meu tempo em coisas que eu vou fazer-me produtivo e ganhar competitividade, né, no mercado para vender as minhas qualidades, né, melhor do que o meu concorrente. Então, essa ordem do tempo, ela é tirana. Ela é tirana, porque a existência humana não existe como simplesmente tempo reduzido à quantidade. A existência humana, antes de existir o tempo como quantidade, o tempo é qualidade, é o tempo do fazer, né? Existe o tempo do lazer, que foi agora também quantificado como, né, produto vendido, né, para você passar férias, né? Mas, para além da mercantilização do tempo, existem tempos humanos muito diversos que a gente esqueceu totalmente. E que, se a gente não reocupar a vida com tempos que valham a pena, a gente vai ser cada vez mais reificado, né? Nesse sentido, a ideia do tempo flexível do Sennett, ele se adapta bem a essa nova ordem do capitalismo flexível. É você fazer múltiplas coisas, é você ter múltiplas habilidades que possam ser vendidas no mercado de maneira múltipla, a você ser competitivo mais do que os outros. Então, a flexibilidade é a flexibilidade de uma coisa, é a flexibilidade de uma habilidade, é a flexibilidade de algo que você pode vender de múltiplas maneiras e, portanto, ser flexível no sentido de ser mais competitivo, de ser um capital humano mais, né, capaz de ser empregável. Isso está levando as pessoas a cada vez mais se sentirem vazias, né? Sentirem experiências cada vez mais de falta de sentido. Por isso que a depressão, por exemplo, e os usos dos psicotrópicos na atualidade, eles explodiram, né? Porque isso é desmedido, isso virou um tempo desmedido. E hoje, mais do que nunca, com o trabalho remoto, que a gente está obrigado pela pandemia, mas já vinha ganhando cada vez mais, ele virou um tempo desmedido. Esse tempo que é quantitativo já não encontra mais limites quando você acaba o trabalho e quando começa o seu tempo de ficar em casa. Então, o tempo de você descansar já está cada vez mais diminuído e o tempo de você trabalhar cada vez mais aumentado, cada vez mais sem delimitações, cada vez mais sem, né? Isso significa que o tempo quantitativo está impregnando a nossa vida cada vez maior. Isso significa que as pessoas estão cada vez mais, né, reificadas por um tempo calculado, né? O que é um tempo calculado? É um tempo de uma máquina. É um tempo de um robô. É um tempo calculado matematicamente para produzir tanto em tanto tempo, né? E se não faz, não foi produtivo, e, portanto, não foi produtivo, não foi útil. Sobre a questão acho que é a Viviane, né, que perguntou sobre o Banco do Tempo, eu não conheço, Viviane. Se tu puder explicar um pouco mais, assim, eu não conheço, eu não sei se é um aplicativo de uma grande empresa que faz tipo um Airbnb. Eu não conheço, eu desconheço essa. Então, me explica melhor aí para eu ver se eu posso comentar alguma coisa. São grupos regionais, pessoas de uma região se organizam, montam um grupo. Nesse grupo é balizado mais ou menos as horas, né, valores das horas, e você disponibiliza seu tempo ali. Como eu dei como exemplo, o cara é pedreiro, ele disponibiliza 2 horas de pedreiro ali, mas ele precisa de alguém que faça contabilidade. E aí tem um contador ali também disponibilizando 2 horas. Ele usa as 2 horas desse contador, esse contador trabalha para ele 2 horas, e aí esse contador ganha 2 horas de alguém ali, do grupo, eletricista, carpinteiro, vários tipos todos os profissionais ali juntos. E eles vão trocando as horas de serviços.
Eu, como psicóloga, poderia deixar ali 1 hora. Aí o pedreiro precisa de 1 hora de terapia. Eu vou fazer a hora dele, mas aí ele pode me fornecer 1 hora de serviço dele de pedreiro, de encanador. Mas eu não fico atrelada a ele, eu fico atrelada ao banco. Deu para entender? Tá. Não, deu. Acho que eu consegui entender, sim. Mas isso é feito de forma... É um aplicativo, então, que é feito de forma autônoma pelas pessoas que se juntam, assim, a partilhar seu tempo dentro desse banco. Isso, tem várias formas de se organizar. A maioria é por aplicativo, né? Você se cadastra ali, entra e se disponibiliza com o seu tempo. Tá. Bom, acho que, assim, a primeira coisa que me salta, assim, né, que me fala isso aí, é assim, ó, se já não está acontecendo, vai acontecer logo, de um grande, vamos dizer assim, capitalista, produzir um aplicativo tipo Airbnb, tipo o Zap, tipo de gerir esse banco de tempo. Então, sem dúvida, tipo Uber, coisa assim, logo, essa ideia vai ser comprada por uma grande multinacional que vai começar a fazer isso com todo mundo. Se já não está acontecendo, eu imagino que em breve isso vai acontecer, né? Porque os próprios aplicativos de entrega, né? de comida, enfim, de serviço, eles começaram assim também, né? De forma mais assim, né? Regional, de forma mais local, e a ideia ganhou, né? Vamos dizer assim, força na medida que chega alguém com um dinheiro capaz de produzir um aplicativo, né? Que suporta milhões de usuários para fazer conexão entre, enfim, as pessoas do ramo, né? Então, eu tenho, sim, impressão que isso logo vai acontecer nesse caso, se já não está acontecendo, no meu entendimento, né? Agora, a próprio fato disso acontecer, né, eu acho que a gente precisa, a modificação social que a gente precisa é justamente na ordem do tempo, coisa que nesses aplicativos não acontece, nesse exemplo que você deu, né? O que a gente precisa é uma outra forma de viver, né? Do tempo. De descobrir outras formas de temporalizar a nossa vida, de viver o tempo, que não é o tempo quantitativo, é 2 horas que eu troco por 1 hora do outro, que vale tanto. Ou seja, nós estamos aí, nesse exemplo que tu desse, me parece, na mesma lógica do tempo mercantilizado, do tempo que é um tempo utilizado por uma força, um esforço físico, mental, de tanto tempo, esse tanto tempo é vendido por tanto, para conseguir, né? Ele tem um valor mercantil. Então, a ordem do tempo, daqui a pouco as pessoas vão estar vendendo 5, daqui a pouco 6, daqui a pouco, porque o desemprego está aumentando, estrutural, daqui a pouco elas vão estar vendendo 15 horas do seu tempo para conseguir sobreviver, daqui a pouco 20 horas, né? Então, essa iniciativa, ela não muda a ordem, né, das relações sociais, as possibilidades subjetivas das relações sociais, né, de nós construir outras formas de sociedade, de sociabilidade, outras formas que implica outras formas de viver e de dispor do nosso tempo e da atividade produtiva, ter outras intencionalidades que não fazer o tempo uma mercadoria, uma intencionalidade mercantil tem que ser trocada, né? Eu acho que é isso que a gente está precisando hoje. Porque a gente chegou num limite, né, no nosso momento de século XXI, de esgotamento dessa forma de pensar, dessa forma de existir no mundo, que é o trabalho, né, ordenado dessa maneira, que as pessoas estão adoecendo, estão vivendo à base de medicamento, estão dormindo mal, estão estressadas, estão sem tempo para viver. Né? Estão sem tempo para viver. Então, é isso que eu acho que cabe. Não existe receita para isso, não existe modelo, não existe alguém que vai dizer para vocês, para mim, o que fazer.
Isso cabe, acho que a todos se começarem a se perguntar que nova possibilidade, né, de vida e de fazer com que o nosso tempo de vida seja um tempo que tenha sentido, de fato, é possível, né? Então, me parece que esse caso aí do Banco do Tempo, ele é um dispositivo que repete o mesmo, né? Na minha assim, uma avaliação que eu posso fazer mais assim imediata desse exemplo. Me parece isso. Ok, gente. O Leandro está inscrito, ele quer fazer uma pergunta, Gustavo. Gente, Leandro. Jorge, só um minutinho que está acabando a bateria do meu celular, eu só preciso botar aqui o carregador, tá? Um minuto, por favor. Tá ok. Leandro, está me ouvindo? Sim, Jorge. Ok, Leandro. Só para aguardar ele voltar, aí você já vai poder perguntar, tá bom? Tá ok. O professor esqueceu o tempo da bateria. Voltei. Pode perguntar, Leandro. Deixa eu ligar aqui o vídeo. Bom, boa noite, professor Fernando, boa noite, Jorge, boa noite, colegas. Professor Fernando, eu fiquei pensando um pouco a partir da sua fala, né, que muitas vezes quando a gente vai discutir, né, as relações né, de captura, as relações dessa subjetividade reificada, a gente pensa muitas vezes, né, a gente pensa muitos exemplos, né, até pela incidência, né, da relação um pouco mais verticalizada, né, de patrão, empregado, empresa, empregado. E hoje, né, atuando um pouco, né, no mercado, eu tenho visto muito essa captura também dos colegas de trabalho, né? Então eu vejo colegas, né, vendo às vezes criticando um outro colega de trabalho por sair mais cedo para buscar um filho na escola, ou por estar reclamando de estar na pandemia e por exemplo, reclamar que o filho, né, está bagunçando a casa, e o próprio colega de trabalho fala, mas você tem que dar um jeito de deixar ele mais quieto, enfim, fazendo esse tipo de críticas, né? Colegas criticarem outros por estarem falando do salário baixo, por estarem trabalhando mais de 8 horas, né? Ou, enfim, trabalhando 10 horas, mas é assim mesmo, enfim. Né, não só normalizando a situação, como também criticando, né, criticando aqueles que estão indo contra um pouco essa perspectiva do capitalismo. E eu gostaria que, se você puder comentar um pouco sobre isso, né, não só sobre essa relação, né, do patrão, da empresa, mas também essa captura entre os próprios colegas de trabalho que, enfim, além da competição, não só competição, né, porque às vezes não é uma relação de competição, mas aquelas críticas que estão na ordem desse prescrito informal, né, dos comentários, né, enfim, essas lógicas de captura mesmo que estão entre os colegas de trabalho, que obviamente são influenciadas pela gestão, pelo capitalismo, né, mas assim, de uma incidência muito forte, às vezes, dos próprios colegas de trabalho, por essa adesão. Então, são, por exemplo, as empresas, né, que eu tenho comentado, a gente tem conversado com outros colegas, empresas que a gestão não é uma gestão rígida, não é uma gestão de assédio, alienante, mas os próprios colegas de trabalho, muitas vezes, têm provocado isso, sem nenhum estímulo, às vezes, vertical, né, para uma própria captura, assim, né,
do trabalho. O fato de sair mais cedo, a chefia concorda, mas os colegas de trabalho já fazem certa crítica, por exemplo, né, sobre isso. Mas pô, tem demanda de trabalho aqui, mas está saindo na hora. Enfim, se você puder comentar um pouco também sobre essa questão dessa subjetividade verificada talvez de forma mais horizontal. Pessoal, só pergunta assim, tá muito barulho aí, porque o meu vizinho resolveu fazer uma festa aqui meio pesada, assim, eu tô ouvindo aqui os caras cantando alto pra caramba, não sei se está interferindo aí. Não tá vindo não, Fernando. Jorge. Tá. Não, senão eu fecho mais, eu deixei a janela aberta ali. Senão... Tá tranquilo, não tá dando então, problema. Leandro, né? Oi, Leandro. Olá, professor. Tamo aí. Vamos aí, né? Leandro, eu vou retomar aqui para responder a tua pergunta, meu argumento principal, para ver se eu consigo clarear aí o que está me questionando ali sobre as relações, né? Como as relações mais a nível de mesmo nível hierárquico, como que as cobranças e as exigências e as formas de avaliação e de disciplina vêm muitas vezes desses próprios, vamos dizer assim, pares, né? Não necessariamente porque está hierarquicamente acima. Mas vejam só, então, tá, então você tem nós temos nossas relações sociais, né? Com os outros, que podem ser relações sociais, né? Com pares, vamos dizer assim, dentro de um mesmo gabinete de trabalho, dentro do mesmo espaço de trabalho, dentro do mesmo, né, organização de trabalho. Mas todos, e aí que eu retomo meu argumento principal, estão submetidos a uma mesma ordem do tempo. Acho que isso é fundamental entender, né? O tempo na nossa sociedade passa a escapar ao nosso controle, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, talvez mais próximo, assim, meu, assim, no sentido do meu próprio trabalho, né? O teu, como fez pós-graduação, né? Você tem uma tese para fazer, né? Tem uma dissertação, uma pesquisa para fazer. A pesquisa, pessoal, agora tá piorando aqui a galera aqui do lado, não tá? Eles estão gritando incansavelmente. Não dá para ouvir não, Fernando. Você não sei os pesquisa, colegas, eu não estou ouvindo não. Eu não estou ouvindo não, sei os avisa, colegas. Jorge. Me avisa porque está subindo aqui a... Não dá para ouvir nada. Tá tranquilo. Não estou ouvindo. Eu só estou ouvindo o áudio do Jorge. O Jorge acho que está com o áudio dele aberto. Abri agora, é verdade. Mas você está sofrendo sozinho, Fernando. Tá. Não, mas é porque está chato mesmo, tá? Eles estão piorando. Então, há você vai, no ato de fazer uma pesquisa de mestrado, né, você tem um tempo do ler, né? Tem um tempo do ler. Você tem um livro, 2 livros, 3 livros, 10 artigos, 20 artigos. Você tem um tempo do ler, né? Que não pode ser um dia, não pode ser uma semana, não pode ser, né? Você tem um tempo de se apropriar daquilo, né? Escrever, né? Fazer notas. Você tem um tempo da pesquisa que você vai a campo. Você tem tempo variável, porque é um tempo da ordem do fazer. E a ordem do tempo do fazer depende das condições daquele fazer, depende da tua experiência com aquele fazer, né? Depende dos meios que tu tem disponível para aquele fazer, né? O tempo do fazer, ele é um tempo qualitativo, né? E fazer uma pesquisa implica um tempo de fazer. E esse tempo, portanto, é da ordem
concretamente, ele é da ordem qualitativa. É um tempo qualitativo. O que acontece? O que acontece nessa sociedade que a gente vive? Esse tempo, ele é submetido, ele é subjulgado, ele é definido por outro tempo, um tempo que posso chamar abstrato. Por que abstrato? Porque é um tempo calculado, é um tempo matemático, é um tempo quantificado. É o tempo da meta, é o tempo do relógio, é o tempo do cronos. Tem que fazer em 24 meses. E se não fizer em 24 meses, vai ter punição. O programa vai perder, né, pontuação, ou seja, não vai ser produtivo, não vai bater uma meta, vai receber menos dinheiro, ou seja, vai ter um retorno financeiro menor, e você, sem dúvida, vai ser cobrado, e o teu orientador vai ser cobrado porque não se adequou à ordem do tempo. Isso acontece em todas as profissões, em todos os ramos. A ditadura do tempo abstrato, a ditadura do tempo quantitativo, a ditadura do tempo do relógio, sobre o tempo do fazer qualitativo. E essa ditadura, é ditadura mesmo, porque ele escapa ao nosso controle. Quem define isso são... Se já não é mais pessoas, é simplesmente uma máquina que é capaz de calcular o melhor tempo para fazer com que as coisas aconteçam naquele tempo e criar os critérios de avaliação de desempenho para medir quanto você está podendo ser capaz de produzir naquele tempo estipulado. Isso é feito hoje muito pela inteligência artificial, por algoritmos, não precisa de pessoas, a não ser para botar ali, alimentar uns dados muito básicos, né? Do sistema. Então, quer dizer, é um tempo impessoal, que dita o tempo pessoal. Isso é para todos, é para os funcionários, é para os chefes, é para os gerentes, é para os donos. E quanto mais, e isso que a gente vê hoje em dia, esse tempo quantitativo, esse tempo do cálculo, esse tempo matemático, esse tempo da meta, ele vem se diminuindo, ele vem se intensificando. Então, você pega aí, sei lá, 15 anos atrás, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, desculpa, te fazia em 4 anos. E se for fazer em 3, hoje faz em 2. E se você percebe e você olha para as pessoas, para os teus colegas, para os meus colegas, fazer uma tese que é de doutorado em 4 anos, se eu fizer em 3, eu ganhei tempo. E eu sou qualificado como mais produtivo, porque o meu tempo foi menor. Eu fui mais submisso ao tempo quantitativo e, por isso, eu tenho mais valor. Ou seja, quanto mais tu vira um servo de um tempo que não é teu, mais tu vira um sujeito, um eu sem sujeito, porque tu não é mais sujeito, quem é sujeito é essa ordem impessoal de um tempo que é ditado, né, por uma máquina de cálculo, mas tu é valorizado por não ser, por ser nada. Tu é valorizado por ser nada, não por ser tu mesmo, não por descobrir ideias interessantes, descobrir, né, no teu tempo, fazer algo que seja qualitativamente de valor. Né? Portanto, esse tempo que dita, esse tempo abstrato que dita o nosso tempo de fazer as coisas, ele vai tornando cada vez mais a nossa atividade mais urgente, né? Mais rápida, mais intensa. Você vai dormindo menos para dar conta e você vai cada vez mais perdendo os laços sociais e afetivos com os outros, porque você não tem tempo para os outros, e nem os outros vão ter tempo para ti. Então, quanto mais essa ordem do tempo, ela intensifica e ela submete os nossos tempos de vida, os nossos tempos de fazeres distintos a uma única medida, nós
produzimos relações sociais cada vez mais, né, violentas, cada vez mais assediantes, cada vez mais, né, cortadas de laços de cooperação, cada vez mais competitivas, cada vez mais estranhadas e cada vez mais solitárias. Então, essa produção, portanto, do assédio moral hoje em dia, né, como fenômeno cada vez mais presente nas organizações de trabalho, as formas de violências múltiplas que a gente vê, não só entre uma hierarquia superior e outra inferior, mas entre os próprios pares, né? Por quê? Porque se tu não fizer no tempo que é feito, o teu par cumpriu no tempo, então, ele se ralou para cumprir no tempo, e tu não cumpriu no tempo que era para cumprir. Então, eles vão cobrar de ti, vão cobrar de mim. Então, todos se submetem a uma ordem do tempo abstrata, todos se brigam entre si para que um cobre do outro, para que todos cumpram aquele tempo. Então, as relações sociais viram relações infernais, viram relações ditadas por algo que não é o nosso tempo. É um tempo que nos escapa, é um tempo que é prescrito, é um tempo que é organizado por máquinas impessoais de organizar, né, um cálculo que dita a forma como tem que ser produzida. E, sei lá, alguns engenheiros lá alimentando, né, gestores alimentando esses dados. Então, Leandro, eu dizia assim, que essas relações sociais horizontais, vamos dizer assim, entre pares, elas são cada vez mais apodrecidas de relações de fato, né, de cooperação, relações de confiança, relações de reciprocidade e relações muitas vezes de respeito aos tempos diversos que cada um tem para fazer as suas coisas, para serem todas ditadas pelo mesmo tempo e se cobrando um do outro para cumprir as coisas naquele tempo. Então, as nossas relações sociais estão extremamente frágeis, né? Estão extremamente fragilizadas, né, nesse sentido, dada não só porque as pessoas são ruins, não só porque as pessoas às vezes não simplesmente não têm mais atenção uma para a outra, mas porque está todo mundo se submetendo a um tempo de urgência onde nenhum mais tem tempo nem para si nem para o outro. Então, é preciso mudar isso, é preciso se dar conta disso, é preciso não simplesmente repetir, né, essa forma social que está sendo construída, porque ela não está sendo viável para ninguém. Isso vale tanto para um trabalhador, né, de uma fábrica, quanto vale para os educadores de uma escola. Você vê como é que está funcionando as escolas hoje, né? Como é que é gerenciada a educação hoje, né? Dentro dessa mesma ditadura desse tempo abstrato, né? E a autonomia é totalmente, quer dizer, o poder que temos sobre o nosso tempo, ele é totalmente despossuído, nós somos despossuídos do nosso tempo, né? Nesse sentido do nosso fazer, das coisas que têm uma certa ordem de fazer num tempo próprio, e é muito louco, isso é muito louco, as coisas vêm, eu recebo os e-mails, eu sou coordenador da pós-graduação já faz mais de um ano, meus e-mails, tudo que eu recebo é urgente. Todos os e-mails são urgentes. Urgente, quer dizer, tu tem que responder na hora. Tu não pode demorar um dia, tu não pode demorar 2 horas para responder, porque isso não é porque eu sou desse cargo. Todo mundo, não só dentro da universidade, como no mundo do trabalho hoje, está sobre... Quer dizer, o que é isso, né? Que mundo é esse? É um mundo cada vez mais onde a subjetividade está reificada por um tempo abstrato. Então, nós viramos um eu que é vazio de conteúdo, que é vazio do seu próprio tempo, de dispor sobre o seu próprio tempo, sobre a sua própria experiência. Um eu sem sujeito, como eu falei um pouco antes, é um eu sem sujeito, é um eu que tem que ser totalmente sujeitado ao tempo
prescrito. Não sei, Leandro, é por aí? Não sei se... É isso mesmo, professor. Foi bem claro na explicação. Obrigado, Fernando. Fernando, a gente está se aproximando do final da aula. Eu vou ler aqui a consideração da Rosemary, que ela fez uma consideração e umas perguntas aqui também. E aí, proposta de você, de repente, conversar com essas perguntas delas e já fazer as considerações finais. Pode ser assim? Pode. Então, a Rosemary, ela colocou o seguinte, Fernando, e todos, né? O tempo realmente é de grande importância para a nossa sobrevivência. Diante de um capitalismo escravagista, onde o trabalhador alienado é explorado, se sente valorizado pela empresa, onde o mesmo acaba tendo sua saúde física e mental abalada. Como podemos diferenciar essa nova forma de contratação de trabalhos temporários, onde os trabalhadores precisam mostrar métodos qualitativos e quantitativos para se manterem empregados? Quis dizer, como podemos diferenciar essa nova forma de contratação de trabalho temporários, onde os trabalhadores precisam mostrar métodos qualitativos e quantitativos para se manterem empregados? Foi a pergunta que ela fez, em síntese. E aí você pode estar respondendo e fazendo já as considerações finais para a gente encerrar. Na verdade, eu não escutei direito. Métodos quantitativos e qualitativos. Pode falar um... Vou ler o finalzinho que ela sintetizou. O barulho aqui do lado está me incomodando. Tá bom. Você está conseguindo me ouvir bem? Mais ou menos, Jorge. Se puder falar um pouquinho mais perto do microfone ali. Tá bom. Ela sintetizou o seguinte: como podemos diferenciar essa nova forma de contratação de trabalhos temporários, onde os trabalhadores precisam mostrar métodos qualitativos e quantitativos para se manterem empregados? Compreendeu? Conseguiu compreender? Mais ou menos, assim. Ela está escrito ali no chat. Está falando dos contratos... Está escrito no chat ali. Está falando... Não, o que tu falasse agora eu entendi. Eu só estou pensando o que ela quis dizer como métodos quantitativos e qualitativos, né? Estou pensando aqui o que ela quis perguntar com isso. Rosemary está aí? Mas... De repente ela quer falar, ela pode, se quiser falar também. Oi, está me escutando? Eu pensei que ela tinha saído. Está me escutando, professor? Ela está aqui. Rosemary, você pode explicar melhor a pergunta para ele tentar te responder? Estou escutando. Sim. Então eu estou inserida numa empresa onde eu vejo que os trabalhadores precisam mostrar métodos tanto em qualidade e em quantidade, e se sentem valorizados enquanto estão sendo explorados pela empresa. Então, assim, outra coisa, eles não são contratados pela CLT, eles são contratados temporariamente, né? Existe os trabalhadores efetivados e existe os trabalhadores temporários. Então, eu vejo que esses trabalhadores temporários têm uma carga horária muito grande de trabalho e uma quantidade de atividades enumeradas em muita quantidade de tempo. E eles, para se manterem empregados, eles fazem, né? Se sujeitam a esse tipo de trabalho. E assim, a gente fica muito triste em ver aquele trabalhador, ficam doentes, mas vão a si mesmo trabalhar, né? E a gente não consegue ajudar, orientar. Por mais que a gente queira orientar esse trabalhador, ele precisa se manter empregado e se sujeita a isso. Vínculos precários, né? Com certeza. Eu espero ter me fazido entender, professor. Sim, entendi, sim, entendi. Não, acho que você está certa. Né? Essa descrição que eu tenho feito aí agora, esse argumento que eu tenho
coloquei para vocês, né? Sobre essa urgência cada vez maior do tempo, né? Você tem que estar sempre, né, numa intensidade gigantesca, né? Num doar-se quase que, né, ultrapassando, sei lá, 15 horas por dia, como é muitos casos dos motoristas de Uber, dos entregadores de aplicativo, né? Ou é isso, ou é a sobrevivência, né? Ou não vão ter nada, né? Então, quer dizer, essa ditadura, né, desse tempo como tempo que tu tem que vender, né, abrange cada vez mais horas da tua existência para que tu trabalhes cada vez mais, para que tu se realize cada vez menos, para que tu faças cada vez mais da vida humana, né, que seja cada vez mais uma vida humana, uma precariedade subjetiva gritante, né? Quando eu falo precariedade subjetiva, é uma precariedade objetiva, né? Imagina esses trabalhadores temporários, os riscos de acidente, as impossibilidades, né, de qualquer assistência, né, a alta carga horária, a alta carga de trabalho. Então, tem uma precariedade objetiva, mas que também tem uma precariedade subjetiva. Essas pessoas adoecem, essas pessoas se sobrecarregam, elas têm danos físicos, elas têm danos psíquicos e elas precisam, ao mesmo tempo, sobreviver. Então, uma precarização da existência em larga escala, né? E é difícil, realmente, é difícil quem está na linha de frente dessas situações, tendo que acolhendo essas pessoas, né? Ter, né, e conseguir achar a melhor conduta, né? Porque a situação, a estrutura, né, a estrutura objetiva da situação, a estrutura, ela é tão imponente, né, que a impotência das pessoas, inclusive de nós, psicólogos ou profissionais, ela acaba sendo grande, né? Mais para frente aqui, a gente vai ter duas aulas desse curso, né, que vão tratar de alguns dispositivos metodológicos, principalmente dispositivos de grupo, né, que eu tenho usado muito nas minhas intervenções, o Jorge usa também, está trabalhando o doutorado dele nisso, né, onde tem algumas potências, vamos dizer assim, na medida que você tenta, né, levar o sujeito em grupo, né, a refletir sobre a situação que ele se encontra e, portanto, achar possibilidades de alternativas. Mas, assim, a situação, né, que a gente se encontra de precarização do mundo do trabalho, dessa ordem do trabalho, como essa ditadura do tempo, ela está precarizando a vida de uma maneira extremamente grave, extremamente grave. Então, as iniciativas que a gente precisa ter, elas tanto vão do ponto de vista profissional, mas tem que ter iniciativas políticas também, né? Tem que criar outros coletivos, né? Tem que criar outras formas de poder, né, de poder produzir a vida que não seja só dependendo do tempo abstrato, né? Que as pessoas possam recuperar o seu próprio tempo de fazer as coisas de uma maneira mais solidária, de uma maneira mais coletiva, né? Hoje, por exemplo, os aplicativos, a própria internet, ela pode colocar várias alternativas que nós não tínhamos antes, de compartilhar, né? A Viviane tinha falado dessa coisa do banco de tempo, né? Que para mim parece ser um mais do mesmo, né? Mas é possível criar outras coisas de compartilhamento, de cooperação entre as pessoas que não precisa estar sobre essa ordem social, sobre essa ordem do tempo, né? Onde as pessoas não precisam estar se escravizando a esse tempo produtivo para sobreviver. Acho que isso hoje compete a todo mundo ter que criar, ter que inventar, ter que construir para que a vida se torne possível, né?
não sei, aí eu sei que não tem uma resposta direta aí para a tua questão, mas há uma gravidade extrema, né, na precarização hoje do trabalho. Essa precarização é sinal de uma crise profunda da sociedade do trabalho, que é a sociedade dessa ordem do tempo, desse fazer cada vez mais impessoalizado, onde as pessoas elas são cada vez mais escravas de alguma coisa que não é seu, né? Então, a gente tem que conversar mais sobre isso, discutir mais sobre isso, para colocar nossa inteligência, né, coletiva, assim, a criar alternativas que sejam diferentes. Gente, a gente está encerrando o nosso curso. Fernando, você quer fazer uma consideração final pela aula de hoje? E aí a gente já encerraria também. Não, só agradecer, né, gente, sim, pela participação, agradecer ao Ti, Jorge, por ter mediado, a vocês todas e todos por terem aqui, né, participado pelo debate, e convidar, né, a todas e todos a continuar aí a semana que vem. Não lembro quem é que vai ser, Jorge, se tu Vou dar uma ver puder aqui. dar uma palhinha aí, mas nosso curso vai continuar aí todas as semanas, né? E todas as quartas-feiras, e agradecer, enfim, a participação, o diálogo, a né? Nossa troca aqui foi muito positiva, e espero ter podido, assim, ajudar vocês também com o meu trabalho. Obrigado. Gente, na semana que vem, o nosso terceiro encontro, a gente vai discutir trabalho precário, olha aí, trabalho precário e processos subjetivos, né? E vai ser discutido o caso dos teleatendentes, que vai ser a Viviane, que vai vir, psicóloga Viviane, e dos operadores de rede, que vai ser André e Raíssa, que vai discutir esses dois casos, tá? Então, aguardamos vocês na próxima quarta-feira, às 18 horas. Muito obrigado por todo mundo estar até agora aqui, essa discussão, essa troca maravilhosa que a gente teve aqui. Grande abraço para todo mundo. Valeu, tchau, boa noite. Valeu.